Bem, galera, eu sou o professor Enuri Carelli e neste vídeo nós vamos falar sobre um software matemático denominado WX Máxima, e é um software livre e é também algébrico, um software computacional algébrico. Como todo software disponibilizado para Windows, tem na parte superior o cabeçalho onde estão as colunas com file, que em file estão a abrir nova página, a abrir uma página já antiga, aqui abrir a página recente, salvar como, carregar pacotes e assim por diante. Depois edit, que são as funções convencionais do edit, desfazer, cortar, copiar, etc. E célula. Aqui em célula estão as operações que são feitas sobre células. Isso a gente vai aprender como funciona no decorrer das explicações. Máxima, que tem explicações e procedimentos em relação ao máxima, tipo como reiniciar o máxima, limpar memória, etc. As equações, nesta coluna aqui, então, os procedimentos para resolver equações, achar raízes, encontrar raízes de polinômios, resolver sistemas, assim por diante. Álgebra, então, aqui nessa coluna estão as operações que podem ser feitas sobre álgebra, que é gerar uma matriz, gerar a matriz de expressão, isso são matrizes algébricas. Aqui no caso é entrar uma matriz com dados e outras operações. Cálculo, então digamos, operações usadas em cálculo, como integral, mudança de variável, diferencial, limites e assim por diante. Simplificar, onde ocorrem as funções para simplificação de expressões, simplificação de radicais, entre outras. A função plot para fazer gráficos, numérico, que é usado para fazer operações com números inteiros e fracionários, que são no caso float e outros, e a coluna do ajuda. Nós vamos começar com a entrada de variáveis. Eu já tenho as variáveis digitadas no bloco de notas para ser mais fácil e não perder tempo. Então, por exemplo, vamos digitar a variável lá. Aí, depois teclamos Shift Enter para que a variável seja armazenada na memória. Então, observem que ao lado do A2.6 está o símbolo de porcento e 1. E ao lado do 6, após digitado Shift Enter, porcentagem O1. Aqui significa input 1, que é a primeira entrada. Output 1, que é o display da primeira entrada. E o porcento, ele é indicado para chamar a variável. Por exemplo, quando você quer a última variável, basta clicar porcento. Vamos digitar uma outra variável. Por exemplo, a variável vai ser b igual a 7. Agora, Shift Enter. Então, I2, input 2, input segunda variável, output, a segunda variável, que é 7. Digamos agora que nós estamos interessados em trocar a variável 6. Então, nós temos que eliminar a variável 6 da memória. Para eliminar a variável 6 da memória, nós usamos o comando kill a. Assim, quer dizer, matar a variável. Kill a, enter, shift enter, só enter não basta, então shift enter. Aí se a variável foi limpa, foi excluída da memória, ele aparece feito. Então, olha, input 3, a terceira entrada, output, resultado da terceira entrada. Isso significa que a variável a foi eliminada da memória. Agora, digamos que quiséssemos eliminar todas as variáveis da memória, então o comando usado será kill all, ou seja, matar todas, shift enter, feito. Então, todas as variáveis agora foram eliminadas da memória.
Agora, para limpar a tela, então nós podemos Shift e clique em cada, clique em cada uma dessas chavezinhas que estão aqui, desses colchetes, e depois põe deleta. Então vamos lá, na primeira, clicamos em cima, deletamos, a segunda, clicamos, deletamos, assim por diante, deletamos, aqui agora a memória está limpa. Existe também um comando que permite limpar as memórias e nós veremos na sequência. De novo, vamos dar entrada nas variáveis que nós já tínhamos. A variável A, Shift Enter. A variável B, Ctrl C. Então vai o 7, o Shift Enter. Agora vamos fazer a operação. Então a primeira operação que nós fazemos é a operação com C igual a 3 dividido por 7, final é ponto e vírgula, Shift Enter. Então ele deu 3 sobre 7. Agora digamos que nós estamos interessados em saber o valor em decimais. Então nós escrevemos float, o float, aqui no float, qual é a variável que nós vamos usar. Então no float, e daí damos o endereço da variável. Aqui, O3, que é a terceira entrada. Shift, Enter. Pronto, aqui está. Também, quando a gente quer o comando para ele operar sobre a última variável, não é necessário dar o endereço completo. Basta apenas o %, que daí ele lembra da última coisa que foi feito. Outra expressão que nós vamos fazer, vamos pegar a soma, como é feita a soma. Então, o D será a soma de A mais B. Ele somou a variável A e a variável B que estava na memória. O produto, então, o produto é A estrela B, a variável E, aí de novo ele soma, fazendo Shift Enter. Então, a entrada 6, que é o I6, é A vezes B, e output 6 é o E igual a 42, que é o produto de 6 por 7. Também podemos fazer potência. Vamos pegar agora o A no expoente B. Então fica A, chapeuzinho, B, e escrevemos, aqui nós já temos um E. Vamos ver se ele vai aceitar. Talvez dê conflito, porque não pode ter 2E. Mas ele ligou aqui como sendo o I7. Então, E no A expoente B deu 279.936. Agora, digamos que nós estamos interessados numa outra variável e vamos aqui fazer a soma do C mais B, mas quem é o C? O C pode ser o output 3, que é o 3 sobre 7, ou pode ser também o resultado dado em valor numérico. Então, vejamos o que vai ocorrer. Põe o ponto e vírgula e Shift Enter. Então, ele não identificou a variável C. Por que a variável C não está dada como entrada? Porque uma variável só é dada como entrada quando aparece a variável, 2 pontos, e daí o valor dela com ponto e vírgula. Então aqui, e etc., ele não está reconhecendo. Para a gente obter o resultado, então deveríamos escrever aqui % O3, O3, que é o resultado que é lá em cima, mais B. Vamos ver se o que ocorre. Agora sim, ele fez o C7 mais o 3, que dá o 52 sobre 7.
o valor de C é 3 sobre 7, mais o B, que é 7, então ele tirou o mínimo, deu esse resultado. Queremos com o resultado em valor numérico, então escrevemos float, Ctrl C, e vamos dar o endereço. Só que não é necessário, como nós queremos a última variável, o output 9, não é necessário a gente escrever %9, basta apenas o %. Ali está o C mais o 7, que é o 52 sobre 7, dá esse valor numérico. Outra coisa que nós podemos com máxima é encontrar os valores constantes, por exemplo, o valor de π. Então, π, devemos sempre fazer Shift Enter, senão não sai o resultado. Shift Enter, ele escreveu a letra π. Agora, digamos que a gente esteja interessado no valor de π. Então, escrevemos da seguinte maneira: %π, Shift Enter. Ainda não saiu o valor de π, mas devia agora ter saído. Mas, então, vamos escrever Ctrl C, float π. Agora sim veio. Então, na realidade, nesse caso, pondo ou não o %, ele não vai reconhecer como sendo o 3,14, etc. A mesma coisa acontece com o E. O E, que é a base do logaritmo neperiano. Assim, temos o E, Ctrl V, Shift Enter, ele não escreveu, então pomos float E, que daí ele vai lembrar, Ctrl C, float E. Aí, pronto, está o valor do E. Agora, digamos, eu já estou, digamos, na 15ª entrada, o input 15, e esqueci da primeira variável. Como é que eu vou fazer para lembrar da primeira variável? Qual é a primeira variável que foi digitada? Então, escrevemos print a primeira variável, que é a Shift Enter. Sim, a primeira variável que nós demos entrada na memória é o A. Agora estamos interessados em fazer a raiz quadrada da quarta entrada. A quarta entrada que nós temos aqui é os 3 sobre 7. Tá, vamos pegar o B. O B é a segunda entrada, é %2, que é a variável B. Então, nós podemos fazer a raiz do B é sqrt B. Posso pôr o B, que é o valor aqui, ou dar o endereço da variável. Deu raiz de 7, porque o 7 era o B, mas a gente quer que ela seja dada em valores decimais. Então, de novo, escrevemos float, Ctrl V, float, última entrada. Daí eu tiro o π aqui do float, só deixo o %, Ctrl Shift Enter, aí está o valor da raiz do 7. Digamos agora que nós queremos escrever vamos escrever duas funções. Vamos lidar com funções agora. Então, a primeira função, vamos escrever f de x igual a x² mais 3x mais 1. Shift Enter para dar entrada, então agora ele lembra essa função. Vamos fazer uma outra função, g de x, Ctrl C e o Ctrl V. A função vai ser a seno de x. Vamos pôr os dois pontos, tem que pôr Shift Enter, senão ele não lembra do que é. Aliás, não é dois pontos, é ponto e vírgula. Alguma coisa saindo errada aqui. Shift Enter. Pronto, temos duas funções. Digamos que agora nós estamos interessados em somar as duas funções. Então, fazemos f de x. Vamos pôr um h de x aqui. A função h de x é igual f do x mais o g do x.
g de x, ponto e vírgula, shift enter. Então aqui está a soma da função. O máximo ele sempre vai pôr as funções trigonométricas na frente, ou seja, à esquerda, e as funções não trigonométricas à direita. Em geral, as funções polinomiais ele costuma pôr por último na expressão. Observe que seno tem que ser escrito em inglês e é sin. Então, digamos agora que nós estamos interessados em encontrar imagens de alguns valores nessas funções. Então, por exemplo, vamos encontrar a imagem de 1, 2 e 3 nessas funções aqui. Vou dar uma entrada, Ctrl V, para encontrar a imagem de 1, 2 e 3 em float. Então, por exemplo, F1, Ctrl V, eu vou querer a imagem de 1 na função f de x, que é a entrada 19. Então, como a função está gravada na memória, basta escrever f de 1, shift enter. Então, a imagem do 1 é 5. Você pode observar 1 ao quadrado, mais 3x, mais 1, que é 5. A imagem do 2, Ctrl C, escrevemos agora Ctrl V, ponto e vírgula, shift enter, a imagem do 2 é 11. Na sequência, estamos interessados na imagem do 5π na função g, ou melhor, na imagem do π sobre 3. Então, vamos escrever g % aqui, shift enter, então ele deu a raiz de 3 sobre 2. Se queremos em valores decimais, então float, Ctrl V, float, a última seria output 24, mas como é a última, basta escrever %, shift enter, então o valor vai ser 0,86, etc. Vamos pegar agora a imagem do 5π, Ctrl C, Ctrl V, 5π sobre 3, que é 300 graus, 5π sobre 3, shift enter, dá a raiz de 3 sobre 2, o cosseno é negativo também. Tá, então, digamos agora que nós queremos encontrar uma função equivalente ao cosseno na terceira. Então, vamos escrever Ctrl C, Ctrl V, vírgula, ponto e vírgula, enter. Agora estamos interessados, nós tem que dar shift enter. Qual é a equação equivalente ao cosseno cosseno na terceira de x? Então, vamos usar a função trigonometria reduce, que vamos reduzir o cosseno, põe o % para ele saber que é da última expressão que a gente quer, shift enter. Shift enter. Então, a cosseno na terceira de x é equivalente a cosseno 3x mais 3 cosseno de x. Essa função, alguma dessas funções que nós vamos ver, elas podem ser encontradas nesta janela de simplificar e reduzir. Mas no momento vamos apenas falar da função trigonometria reduz, ou seja, trigonometria reduzir. Digamos que agora temos a função dada por Ctrl V, essa função que diz que vamos ter cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais 2. Nós sabemos já que esse resultado é 3 porque o cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Então nós podemos vir aqui, marcar, simplificar expressão. Simplificar a expressão. Ele não gostou porque ele não sabe simplificar. Quer dizer, esse simplificar aqui
significa para expressão e não para expressões trigonométricas. Então, para resolver o problema e simplificar, nós vamos usar o comando trigonometria, Ctrl V, trigonometria simplificar. Agora temos que dar o endereço O29, que é a saída O29. Shift Enter. Deu 3, como a gente estava esperando. Então, a simplificação das funções, você pode encontrar aqui em simplificar funções, simplificar expressões, fatorar expressões, etc. No caso de trigonometria, existem as funções próprias. Agora, digamos que nós queremos expandir essa última expressão, assim, Ctrl V. Então vamos trigonometria expandir. Vamos expandir o output 29. Então, output 29, Shift Enter, não expandiu nada, porque provavelmente ela já está expandida dentro da expressão dela. Se fosse uma outra expressão, ele poderia fazer a expansão. Finalmente, nós podemos fazer derivadas. Vamos fazer apenas uma derivada aqui, a derivada da função f. Então, voltamos na função f. Aqui, marcamos a função f. Vamos marcar a função h. Marcamos a função h. Aqui é o output 21. Vamos em cálculo, diferencial. Aí ele já escreveu a função. Daí nós vamos dizer, nós queremos a derivada em x, a primeira derivada. Então, ok. Aí ele já deu. A primeira derivada da função seno de x, x² mais 3x mais 1, derivando em x uma única vez, será cosseno de x, que é a derivada do seno, 2x, que é a derivada do x², mais 3, que é a derivada do x. Assim, nós concluímos essa apresentação que apresenta uma introdução ao software Máxima com a introdução de variáveis e as operações básicas que podem ser efetuadas, como adição, multiplicação, exponenciação, logaritmação, etc. O logaritmo também são funções que basta escrever o logaritmo e o valor de quem se quer o logaritmo ele apresentará. Nós vamos fazer uma série de vídeos explicando como usar o Máxima, todas as suas funções, e o estudante daí poderá fazer uso nas disciplinas de cálculo e álgebra, e também quando for resolver problemas de física, que tem necessidade de simplificar ou expandir expressões. Até o próximo. Muito obrigado.